Shalom, paz seja convosco. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora. Alguns dias nós estávamos fazendo outros estudos com alguns irmãos, nós também pesquisando, né? Tem muita novidade dos dias que venham anteceder a vinda eu creio que do Yeshua, né? Mas o Yah, justiça nossa, né? Esse nome que eu falo que me trouxe livramentos, e é um nome carinhoso a qual até o próprio Davi se dirigia a ele, tá bom? Então eu sempre uso essa palavra Yah, né? Porque vem também do Aleluia, né? E esse nome tem poder, né? Nós sabemos que tem passagens na Nova Aliança, né, que fala que o Pai e o Filho são somente um, né? Então nós podemos garantir que não é Trindade, que não é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra última que eu falei, Santo, né, nós podemos riscar que isso foi colocado desde a época de Constantino, aproximadamente no ano 365. Então, quando você falar essa palavra santo, você está se dirigindo a Satã, né? Quando você fala a palavra Santa Ceia, né? Não vamos nem comentar ainda, porque temos já o estudo pronto da Santa Ceia, muito em breve vamos estar trazendo, né? Então essa palavra, quando nós falamos santo, tem várias referências na Nova Aliança, no livro de João, Evangelho segundo João, né? Ali fala sobre que o Pai e o Filho são um, né? E nós temos uma passagem também, isso aí tudo nós vamos trazer muito em breve, gente. É forte, isso aí é muito forte, tá? Porque foi criado o Espírito Santo, né? Na época do sistema romano, e nós sabemos que o próprio Iá é o que estava em Yahusha, é o que estava agindo, e a sabedoria dele vinha da palavra revelada. Ou seja, nós sabemos que quando você fala o Espírito Santo, né, esta palavra, nós sabemos que o final dela, o santo, está totalmente errada, significa puro, tá? Então você sabe que o Pai e o Filho são somente um, ele mesmo falou, isso muito em breve, nós vamos estar trazendo aqui no canal Vem Sem Demora, e você precisa ficar atento do outro lado. Por favor, deixe o seu like, né? Se você quiser questionar, você questiona, mas você precisa observar com qual engano, né, o Deus desse século, o príncipe desse mundo, começou lá na época de Constantino, né, e veio essa revelação através de estudos com outros irmãos, e nós estudando, né, ainda nem entramos totalmente no estudo, nós já podemos ver que essa palavra santo nós temos que substituir por puro. Então, por favor, não invoque o Espírito Santo, porque você vai ter problemas. Já basta os nossos amados, né, que estão dentro desse sistema religioso, nessas igrejas que o Pai, próprio Yahusha, não mandou abrir, né? Ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, o Criador falou, o nosso soberano falou, né? Yah, ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. E o próprio Yahusha, né, ou Yeshua, né, que você chama aí Jesus na Bíblia do Almeida, ele mesmo fez grandes sinais fora do templo, né? Ele entrou no templo, ensinou e saía fora, porque aquele não era o local que ele queria os seus discípulos, os seus seguidores, ele não queria nesses locais. Então, amados, nós muito em breve vamos estar trazendo um estudo sobre essa palavra Espírito Santo. Olha só que blasfêmia enorme contra o Criador, Yah, e também, né, contra o seu filho. Ele diz assim, olha o que eles colocaram, o homem colocou, olha, tudo que for blasfemado contra, eu entendo assim, contra o Filho do Homem e contra o Pai, que é o Yah, né, será perdoado. Olha só que blasfêmia. Mas nenhum perdão haverá aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Risca, porque aí o próprio Satanás se colocando acima, que ele sempre gostou, né, se colocando acima do Yah e do Yahshua, ou Yahusha, como você queira falar. Eu falo Yeshua, tá? Então, amados, nós começamos a entender
que baita blasfema foi colocado dentro da Escritura, dentro da Bíblia, né? Que a Escritura é a Antiga Aliança e depois vem a Bíblia, né? Tem muitas distorções, misericórdia, né? Inclusive ele revela sobre 666, que é o próprio Jesus, né? Que é o próprio Jesus, esse nome blasfemo. Olha só, no Apocalipse. Então aqui você começa a entender que Constantino era um cara muito inteligente, que ele conseguiu reunir todo esse movimento ecumênico, e ali eles colocaram Espírito Santo. E aí você vê esses movimentos aí, tudo é o próprio Deus desse século, o príncipe desse mundo, fazendo esses sinais, prodígios e maravilhas. Como também, né, a Santa Ceia, que eu saiba é a última refeição, e é anual ou de 3 anos, né? Mais aproximadamente 3 anos leva para ser realizado. Então está tudo errado, né? E nós, para termos encontro com Yeshua, né, seria daqui a 1000 anos. Então ele mesmo falou, né, que aí sim, né, nós estaríamos comendo à mesa, tá bom, gente? Então, por favor, quando fala em beber e comer, seria repartir a palavra, né? Dar ao próximo, né? Porque a gente não tem que dar dinheiro para o próximo, nós temos que ajudar ao próximo com alimentos. Por quê? Porque o dízimo até então é alimentos, seria uma cesta básica, não tem nada a ver com o dinheiro que esses apóstolos, esses pastores, esses evangelistas, esses bispos, esses falsos profetas fraudulentos estão tirando do órfão, da viúva e do estrangeiro, e de você também. Ok, pessoal? Um forte abraço para cada acompanhante já inscrito, os que não estão no canal Vem Sem Demora. Tem muitas novidades aqui em 2019. Nós estamos agora exatamente às 16 horas e 32 minutos deste domingo. Nós estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Hoje está tranquilo, aqui está calmo. Estamos sendo carregados nas palmas das mãos de Iá, Justiça Nossa. Ok, pessoal? Nós temos uma breve palavra aqui para a sua meditação, né? Porque nós já falamos que tem muito estudo pela frente e você vai se encantar. Temos ainda algumas novidades sobre o nome Iá, que foi o primeiro, né, gente? Depois veio Yahweh, né? Mas o primeiro foi Iá, né? Então você sabe que na sua Bíblia tem até o Monte Moriá. Então, aleluia. Então, por favor, né? O nome mesmo que nós devemos invocar é Iá, tá bom, gente? Iá, e não vem do tetragrama, tá bom, pessoal? Vamos parar com heresias, não vamos tirar do tetragrama, e tem vários canais que falam vários nomes, mas o nome certo, né? Eu creio, na minha concepção, eu fui curado, fui liberto, é Iá. Então até eu falaria o nome de Isaías, Ixaiá, né? Isaías 52:6, ali fala, né, que o seu povo naquele dia saberia o seu nome, e ele fala, eis-me aqui. Então fique atento, não entra mais nas ciladas do Deus desse século, o príncipe desse mundo, que quer enganar até mesmo os escolhidos, né? Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, assim como eu e você, para sair desses templos de pedra, desse satanismo, desse engodo de Satanás. Vamos lá então, aqui um pequeno estudo sobre vigiar. Mas agora nós falamos sobre vigia, vigilante, vigia, né? Vigiar, né? Vigiado. Eu mesmo hoje estou trabalhando aqui vigiando um patrimônio que não é meu, mas que eu estou sendo pago para vigiar com meus olhos carnais. Espirituais é meu Pai, Iá, que está me guardando e me dando condições físicas e espirituais para estar aqui nesse local, desse empreendimento muito grande dessa empresa. Tá bom, pessoal? Então nós vigiamos aquilo que nós visualizamos. Muitas vezes também não conseguimos vigiar tudo. Nem as câmeras de segurança conseguem. Às vezes estraga, às vezes os próprios meliantes conseguem desativá-las ou quebrá-las. Então, o que nos traz condições de estar atentos se chama o Pai, o nosso Pai e o seu Filho, Yeshua. Tá bom, pessoal? Então, nós temos policiais, nós temos câmeras de segurança, mas a nossa segurança maior, que nos vigia de noite, é o próprio Pai, que é puro, que é soberano, que está sentado em um alto sublime trono. Este é o nosso grande Pai, que nos vigia,
que nos indica todas as coisas, que muitas vezes a gente não dá bola, né? A gente não vigia. Eu vejo muitos crentes aí que estão dentro desses estabelecimentos religiosos, né? Porque está mais para empresa do que para lugar puro. Ali sim é um lugar santo para eles, porque o que está agindo ali não é o meu Pai, é o Deus desse século, é a própria besta que age naquele lugar. Eu digo sem medo, sem vergonha de mencionar, né? Esse enredo, né? Que parecia ser tão perfeito, né? Ele não foi perfeito, ele foi bem feito, mas não foi perfeito, tá? Nada ficará oculto que não venha a ser revelado para os escolhidos do Iá, justiça nossa. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre vigia, sobre vigiar. Nós vemos em algumas passagens na Bíblia, não vamos citar todas, que o próprio mestre, né, o Yahshua, né, ele falou, né, quando ele foi orar, né, você sabe que ele foi orar no Monte das Oliveiras, e deixou os discípulos ali, né, ali aproximadamente, eles dormiram, se desgastaram espiritualmente, no físico, na carne, não vigiaram, dormiram, né? Foi a primeira, a segunda e a terceira vez ele encontrou eles dormindo. Ele falou, olha, o espírito está forte, né? O espírito, a alma da pessoa está fortalecida, né? Mas a carne é fraca, é ou não é, pessoal? Porque muitas vezes nós não vigiamos em nada, né? E a nossa carne é fraca assim, não é só para pecar. Até quando você tem um impacto com algo mais resistente do que os seus ossos, que a sua carne, óbvio que você vai sentir dor, ou uma enfermidade, né? A gente vê as pessoas aí em estado terminal, uma AIDS, um câncer, ou qualquer outra enfermidade no corpo, só Iá para curar, só Iá. A oração poderosa é Iá, nosso Pai, nosso soberano, Ele cura, Ele te liberta. Eu peguei uma passagem aqui, amados, vamos seguir falar sobre vigiar e orar, né? Porque ultimamente as pessoas dentro desses tempos, talvez até nos lares, eles só oram, mas não estão vigiando nada. E as coisas estão acontecendo no mundo lá fora, os sinais, e ninguém está dando a mínima, né? Isso serve para mim, eu também preciso vigiar mais, eu preciso buscar mais as coisas do alto, a qual onde está sentado o meu Pai. Olha o que está escrito aqui, e ele não dormita, né? Ele não dorme nem dia nem noite, nós dormimos para descansar, ele não. Jeremias 23, capítulo 23, versículo 26, 27, né? Jeremias, né? Yarmiá, tá? Vamos lá? Uns falam Yarmial, não, é Yarmial, eu diria Yarmiá, tá bom, gente? Esse é o certo. Vamos lá então? Jeremias capítulo 23 e o versículo 26 e 27 está escrito, tá? Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Olha só, até quando esses profetas que nós estamos vendo hoje dentro desses templos vão profetizar mentira e ilusionismo de suas próprias mentes, enganando o povo, né? A quem é mais dado é mais cobrado. Então não é dado por um Iá, é dado pelo cão. Ele vai requerer, como nós estamos vendo, ele requerer pastores se matando, sofrendo em acidentes, com doenças incuráveis, que só o Pai pode curar. Vamos seguir? Versículo 27, Jeremias 23, 27 agora. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Olha só, não está sendo igual? Dentro desses templos religiosos, talvez até você já tenha saído desses templos religiosos, mas você menciona Baal, você está falando Senhor. E eu trocaria esses dois nomes, que é uma adoração a um Deus, né, dos cananeus, né, os cananitas. Eu diria que Baal é o mesmo Senhor, né, a qual eles invocam nas suas orações, dentro da católica, dentro do protestante, em outras religiões. Eu falaria soberano, né? Você, quando lê ali na sua Bíblia do Almeida, o Senhor é meu pastor, não, o meu pastor é Yahshua. O meu pastor é Yahshua, o soberano, o Pai, o Criador dos céus e da terra, das fontes das águas e de todos nós, né? Então,
por causa desses zigotos, né? Aí eu já entro na palavra que eu li, aquela que eu estava mencionando naquela hora, né? Ninguém vigia. Então, dentro dos templos a gente ensina, outros irmãos têm ensinado em seus canais, e ninguém está vigiando. Infelizmente, entrou 2019 e o analfabetismo bíblico ou da escritura continua o mesmo. A antiga aliança com a nova tem alguns acrescentamentos, infelizmente, então você precisa buscar do Espírito do Criador Iá, dele mesmo, não é Espírito Santo, hein? Tá bom, pessoal? É do Espírito que é o próprio Pai que deu para Yeshua e ele deixou para nós, que é a palavra, tá? Não tem nada de Espírito Santo de grito e pulo, tá? Isso é coisa demoníaca. Sai do meio dela, povo meu, para não participar dos flagelos, das pragas. A referência está no livro de Revelações, ou Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 4 está escrito assim. Tá bom, pessoal? Então, aqui, quando eu li esse último versículo aqui de Jeremias 27, eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Olha só, por causa de Baal. E hoje está igual, né? O povo não está vigiando dentro dessas denominações, e até mesmo fora, estão usando o nome de Baal, né? Porque até então, como nós falamos, sobre Trindade, né? Nós estamos falando sobre o Pai e o Filho, não tem nada de Espírito Santo. Então nós falamos sobre isso aí, que é paganismo. Então, Trindade tem dentro do paganismo, tem dentro de várias seitas, tem a Trindade de adoração a deuses, né? Ou até deusas, né? Misericórdia, né? É bem por aí. Bom, pessoal, então aqui nós lemos que nossos antepassados, eles usavam esses termos, essas iniciativas, tá? Talvez alguns sinais, Jeremias aqui está falando, para esquecer o nome do Criador Iá. Misericórdia, né, povo? Misericórdia, irmãos. Mas nós estamos aqui no canal Vem Sem Demora para desmascarar todo esse engodo do Deus desse século, príncipe desse mundo. Nós precisamos orar mais, precisamos abençoar esses irmãos que estão se propondo no seu coração, né, de dar estudos, assim como eu e outros, né? Você precisa abençoar. Eu não estou falando financeiramente, estou falando em oração, mas oração não com o nome blasfemo de Baal, que é Senhor, nem com outro nome blasfemado que é Zeus, que todo mundo chama de Deus, e muito menos Jesus, né, gente? Por favor, né? Muito menos esse nome, que é o nome da besta. Por favor, né? Vamos estudar com os irmãos que estão nos ensinando e que nós também estamos sendo ensinados por ele, e principalmente com a sabedoria que eu peço do Iá, justiça nosso Criador e soberano. Bom, pessoal, então aqui deu para você entender, nesse livro de Jeremias, capítulo 23, e no versículo 26 e 27 ali, nos fala sobre esses falsos profetas, né, que fizeram, eu creio, com sinais e maravilhas e prodígios, né, com que o povo viesse a esquecer do nome do Criador e começassem a adorar Baal. E hoje não está sendo diferente. Esses pastores, esses bispos, esses profetas fraudulentos, que eu vejo campanhas nas igrejas aí, estão sendo usados pelo Deus desse século, o príncipe desse mundo. Sai fora desse engodo, porque você vai ter problemas e ninguém será salvo. Nós falamos e outros irmãos falam, e muitas vezes somos tratados como hereges. Por favor, pessoal, pesquise, estude, vá para a Escritura, vá ver a palavra e você vai ver que o próprio Pai que está no Filho, ele vai te revelar na palavra como ela é. Ok, pessoal? Se chama entendimento, não é pulo e grito e orar nessas línguas que ninguém sabe interpretar. Isso é coisa demoníaca. Tá bom? Vamos lá então? Vamos ver mais alguma passagem aqui? Vamos agora, nós estamos falando sobre vigiar. Bom, gente, vigiar. Esse povo evangélico, esse povo do sistema religioso, até do catolicismo, não está vigiando nada. Estão sendo enganados, né? E quando fechar os olhos, vão para onde? Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Tá? Vamos ver aqui mais algumas passagens aqui na nossa Bíblia online. Temos aqui agora, vamos olhar Evangelho segundo Lucas, capítulo 21,
Versículo 5 e 6. A queda do templo é profetizada por Yeshua, ou Jesus, como você quer. Vamos lá então? Eu espero que você comece a falar o nome certo. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Capítulo 21 e o versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6. Olha só que coisa linda. Vamos ver, você já conhece, mas é bom para você vigiar mais. Lucas 21, 5. Ok, povo? Está escrito assim: alguns dos seus discípulos começaram a falar. Olha só, aí, vamos botar aqui no ar. Lucas 21, Lucas capítulo 21 e o versículo 5. Estamos chegando aqui de novo, gente. Lucas 21, 5. É bem interessante, né? Isso que a gente precisa ficar atento, 21, 5. Então, alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnífica, olha só, ou magnificência do templo, edificado com enormes pedras. Eu falei pedras, tá? Arquitetura construída por mãos de homens, pedreiros, tá? E portentosas obras de arte dedicadas a Iá, né? Que eu creio que ali não era a casa do Iá, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua Bíblia está Deus. Versículo 6. Então lhes declarou Yeshua: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixado ou deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só o que nós já falamos em outras lives e que tornamos a falar. E muitas vezes o povo não está vigiando, até mesmo quem já conhece, quer correr para esses estabelecimentos religiosos. Aqui, nesse versículo 5 e 6, depois de sair do templo, né, que ele foi lá ver os fariseus, os hipócritas, os sacerdotes, senhores da lei, depositarem dinheiro ali no gasofilácio, né? Eu falei dinheiro, não era ali dízimo, né? E Yeshua estava ali, Jesus, como você queira falar, estava ali. E uma viúva, né? Você sabe, pobre, ela colocou as suas moedinhas, todas ali judaicas, tá? Ela depositou ali essa oferta ali, então era a oferta. Aí ele saiu dali e os discípulos fizeram uma pergunta, né? Ficaram impactados com aquele prédio, com aqueles prédios, né? Que chamava de templo, né? Para nós somos o templo, nós somos o santuário do Iá vivo, né? E eu creio que do seu filho. Então ele disse: olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Vai cair tudo. E hoje em dia o povo não está vigiando e está caindo. Nós ainda não temos visto o terremoto derrubar as igrejas, nem tsunami. Mas o próprio Deus desse século, o príncipe desse mundo, né? O próprio Satanás, está envergonhando os pastores, os líderes, como eu já vi, numa grande denominação, que faz grande congresso, já está caindo. E outras maiores já estão caindo. Então, onde cai o alicerce, as paredes vão cair. O alicerce ali, ele foi feito por homens. E ele é o próprio alicerce, ele se acha o próprio alicerce, que esses pastores, que a qual não é caro, é dom. Ele se acha o próprio alicerce e acha que nunca vai cair aquilo ali. Pregando dízimo, que é alimento, ensinando a Santa Ceia, que a Santa Ceia admite, é a Santa Ceia do Satanás, e várias coisas que eles ensinam ali, os nomes errados, dizendo que Deus é nome, dizendo que Deus é título, né? Nós sabemos, dizendo que Deus é nome, e dizendo que o Senhor é direcionado ao Criador, que é uma mentira. Então, o alicerce que é eles que estão sendo cabeça ali, aquele que está dando para eles, vai tirar deles, que é o que significa mais para nós, que se chama a salvação da alma. E eles vão ser envergonhados, como muitos já estão sendo, e vão ser indiciados até por lavagem de dinheiro e prestar depoimento, né, para a Polícia Federal, etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Que o povo está vendo esse monte de mentiras, e aí vê alguns sinaizinhos ali de curas, alguns milagres fajudos, e vão depositando a sua confiança
no Deus desse século, no príncipe desse mundo, e o próprio Yeshua disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, tá? Misericórdia, né, amados? Misericórdia, até quando? Até quando nós aqui no canal Vem Sem Demora e outros canais vão ensinar você a fugir dessas blasfêmias, desses paganismo que foi criado por Constantino e veio embora, né? Misericórdia, né, gente? Misericórdia, né? Tantos erros que já foram colocados dentro da Bíblia, e o povo ainda traduz de uma maneira dinâmica, achando que é certo e está errado. Estão totalmente errados. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Vamos seguir então? Então, eles não vigiam. Nós estamos vigiando, mas temos que vigiar cada dia. Quando eu falo em vigiar, é nossa vida diária com o Pai. Eu preciso vigiar mais. Eu, a minha esposa, o meu filho que ainda é pequeno, nós todos precisamos vigiar. Tá bom, gente? Vigiar não é eu cuidar de outro ser humano. Vigiar é eu cuidar principalmente de mim, do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, daquilo que eu visto, daquilo que eu como, né? Para depois eu poder ajudar o meu próximo. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos ler mais alguma coisa aqui interessante das Escrituras? Lucas capítulo, temos tempo ainda, Lucas capítulo 20, o versículo 46 e 47. Então já temos perto aqui, né? Vamos retroceder. Lucas, versículo 46 e 47. Vamos vigiar, pessoal. Vamos vigiar, porque os fins dos tempos estão aí, nós precisamos vigiar cada vez mais. Não vigiar a casa do irmão, o que ele veste ou deixa de vestir. Não vigiar a irmã com que ela está vestida, né? Que esse sistema religioso quer que o irmão ande empacotado, que nem apresentador do Jornal da Globo, né? O jornalista com gravatas, né? E as roupas todas, né? Adequadas, não com cabelão lá pela cintura, também não com o corpo todo com vestimentas longas, também não. Esse tipo de vigilância não é válida para o IA. Vigiar é se portar com sabedoria, sabendo gastar o tempo, não fofoqueando e vendo a vida dos outros, né? E sabendo que ele não é santo. Ele precisa tentar se igualar ao Criador, ser puro, e precisa estudar muito e buscar muito. Nós precisamos. Vamos seguir aqui? Lucas, capítulo agora 20, versículo 46 e 47. Vamos lá então, já no finalzinho aqui, esses versículos. Interessante, né, pessoal? Ninguém está vigiando, ninguém vigia nada, né? Misericórdia, depois vem a queda e não sabem por quê. Vamos ver aqui, 46, 47. Sabia que eram os últimos. Olha só o que faziam aqueles os doutores da lei. E hoje está igual. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículo 46 e 47, está escrito assim, ó: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes antes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, ou seja, as primeiras cadeiras. Versículo 47. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. E aí, ponto. Sem dúvida, esses homens sofrerão condenação mais severa. Tá? Disse Yeshua. Não é verdade, pessoal? Não é o que está acontecendo? Que eu li agora aqui no 46 e 47 do Evangelho de Lucas, capítulo 20. E o versículo 46 e 47 está dando um ênfase, um panorama, uma linguística bem básica daquilo que está acontecendo hoje dentro desses tempos religiosos. Eles se vestem bem, andam bonitão, se sentam nas primeiras cadeiras, gostam de ser aplaudidos, gostam de ser reverenciados, atraem a glória para eles, para a igreja deles, que o Yeshua não mandou abrir igreja, né? Muito menos o Pai, nesse formato não, né? Ele se sente os todos poderosos, né? Porque quem está dando poder não é o Yah, não é Yeshua, é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. O que mais eles fazem? Eles tiram o dinheiro, né?
do povo para se engrandecerem e acumularem cada vez mais riquezas, coitados, né? Tudo isso eles têm feito. Misericórdia, né? Misericórdia desses homens fraudulentos, desses mercenários, né? Mercenários. Misericórdia, pessoal. E o que acontece? O povo não vigia. O povo está vendo tudo isso aí, está deixando, né? Infelizmente. Vamos agora à última passagem, né? Se tiver que fazer mais lives, nós fizemos sobre vigiar. Vamos à última passagem aqui. Lucas capítulo... vamos ver agora o capítulo 23. Tá? Lucas 23, 12. Lucas 23, 12. Vamos lá? Lucas 23, 12. Vamos ver aqui. Lucas 23, 12. Vamos lá. Vamos ver aqui. Lucas 23, 12. Está escrito assim. Lucas 23, 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Olha só. É desse jeito, né, pessoal? Até quando é para destruir os irmãos, outras igrejas se unem para enganar, também fazem campanhas para enganar os irmãos, igual a Herodes e Pilatos, para destruir Yeshua, ou Jesus. Amados, vigia, tá? Vamos para a segunda parte, em breve, desse estudo. Em nome de Yah, justiça a nós. Até a próxima live, irmãos. Não se esqueça, assim como Herodes e Pilatos se uniam, né? Muitos hoje estão se unindo também às denominações para enganar a muitos. Cuidado. Ficam todos na paz de Yah, justiça a nós.